Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, só apenas um versículo, versículo 21. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. O texto de hoje nos leva a um dos encontros mais apoteóticos, se assim podemos dizer, do Antigo Testamento. É o encontro de um profeta que nós não sabemos muita coisa a respeito dele. Seu nome, Elias, ele é de uma região chamada Tesbe, ele era o tesbita, e que ninguém nem sabe onde fica essa região. Os estudiosos tentam descobrir, durante todo esse tempo de registro bíblico, de qual seria a região que Elias veio. E ninguém consegue chegar a um consenso. Mas o fato é de que este homem surge, levantado por Deus, num dos períodos mais críticos da nação de Israel. Um rei havia assumido o reinado, chamado Acabe. A sua história começa a ser contada no final do capítulo 16 do primeiro livro dos Reis. E no seu currículo pesa a informação bíblica de que ele havia feito mais do que todos os reis que passaram sobre Israel, o que era mal perante o Senhor. Ele casa-se com uma mulher chamada Jezabel, que torna-se sinônimo de idolatria, de infidelidade. Ele estabelece cultos pagãos e começa a levantar templos a outros deuses dentro da nação de Deus. E agora o povo sofre já há algum tempo sobre uma palavra que o próprio Elias traz de muita sequidão. Não apenas 1 ano, mas 3 anos de estiagem total. Não caía uma gota de água do céu há 3 anos. Durante esse período o povo sofre, até que Elias, finalmente, sob uma direção clara de Deus, decide se revelar ao rei Acabe, para que o confronte definitivamente sobre a necessidade de mudança na realidade que o povo vivia. Algumas coisas são claras nesse texto e é sobre elas que eu quero expor a vocês nessa noite. A primeira é de que as nossas decisões, elas geram diretamente influência sobre a atmosfera que nós estamos vivendo. A decisão de Acabe de buscar outros deuses, de se unir a uma mulher que não era do seu próprio povo, porque isso era contra o mandamento do Senhor. Ele une-se a uma mulher de uma outra nação e de uma nação idólatra e permite-se ser influenciado pela religião pagã dela de servir a deuses estranhos, que eram deuses falsos. E por conta disso, Deus decide fechar os céus sobre toda uma nação.
Às vezes nós não temos ideia de quanto as nossas decisões e posições em Deus influenciam diretamente não só a nossa vida, mas quem está também embaixo da nossa influência. Debaixo da nossa influência existem muitas pessoas. Talvez você seja casado, tenha filhos, ou você trabalhe numa empresa, ou você esteja à frente de um ministério, ou quem sabe à frente de uma igreja e me assiste a algum lugar. O texto diz claramente de que a decisão de Acabe e o seu posicionamento de desobedecer a Deus produz um tempo de céus fechados. Nós gostamos de dizer que seja um ano de céus abertos sobre a sua vida. É bênção quando os céus se abrem. E é terrível quando os céus se fecham. Os céus fecharam. Eu ouço às vezes as pessoas dizerem: será que Deus pesou a mão? Deus não precisa pesar a mão. Deus só tira a mão. Deus diz: não vou mais abençoar. Porque nós sabemos de que toda boa dádiva vem dos altos céus. É Deus quem abençoa. E pela decisão de Acabe de caminhar numa decisão contrária à palavra de Deus, há uma influência direta sobre a realidade e a cultura do povo. Até que Elias vem e confronta-o de uma forma direta. Ele busca um dos assessores do rei chamado Obadias. Ele era o encarregado do palácio e Elias diz para Obadias: comunique o rei Acabe que eu vou me apresentar a ele. Veja, Elias era o homem mais procurado em toda a nação durante 3 anos. O rei não conseguia encontrá-lo. Buscavam em nações vizinhas, buscavam em todos os territórios, mas ninguém conseguia encontrar o paradeiro de Elias, porque Deus o havia escondido. Até que Elias se revela de forma voluntária, diz: diga ao rei que eu me apresentarei. Obadias entra em desespero e diz: você quer que eu morra? Outras nações disseram que você estava aqui ou acolá. Quando alguém foi buscá-lo, você já não estava. E o rei se enfureceu e tirou a vida de outros. Não faça isso comigo. Elias diz: pode ficar tranquilo. No dia tal, eu me apresentarei ao rei. Pode dizer para ele. E o texto diz que assim o fez. Quando chega agora no verso de número 16, quando Obadias vai dizer a Acabe que Elias tinha vindo, Acabe saiu para encontrar-se com Elias. E preste bem atenção no contexto de toda essa palavra. Quando Acabe o viu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel. A revolta de Acabe. Olha a resposta de Elias: não causei problema algum a Israel. Respondeu Elias: o Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor e, em vez disso, adoraram imagens de Baal. O que Elias está dizendo diretamente a Acabe? Entenda o contexto. Ele está dizendo: o problema não fui eu, o problema é você. Sabe quando às vezes nós achamos que a culpa é dos outros? Achamos que é Deus que não nos ama, que Deus não gosta da gente, ou que a gente é vítima das situações, ou que a gente... Não, veja, o que Elias está dizendo a Acabe é: tudo que vocês têm vivido, os céus fechados, são responsabilidade direta de escolhas erradas. Mas isso pode mudar. E que bom que pode mudar. Finalmente, Elias agora decide fazer um desafio. Você já deve ter ouvido sobre isso. Ele faz um desafio para que cada um dos profetas, daqueles que serviam a Baal, estavam sob a autoridade de Acabe, levantasse um altar, e ele também o faria. E o Deus que mandasse fogo do céu seria o Deus verdadeiro. E Acabe agora convoca todo o povo. Nós já estamos no verso 20.
E no verso 20, quando Acabe convoca todo o povo, todos os profetas se reúnem num lugar chamado Monte Carmelo. E ali naquela reunião, imagina, o rei, os profetas e o povo todo reunido. Uma grande e populosa reunião. Elias toma a palavra e dirige a voz a dois grupos específicos. Primeiro, ele dirige ao rei. Mas, acima de tudo, ele dirige a palavra ao povo. E a palavra de Acabe, palavra de Elias a Acabe e ao povo, é uma palavra forte. É uma palavra que leva a um posicionamento que vai mudar realidades. Elias chega e diz: até quando vocês ficarão oscilando? A palavra que muitos conhecem no texto mais usado na igreja durante muitos anos da versão bíblica revista e atualizada é cocheando entre dois pensamentos, oscilando de um lado para o outro. Ele diz: se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam Baal. Mas o texto diz que o povo ficou em silêncio. Aqui há uma reunião de contrastes muito claros. Primeiro, há o contraste de um homem chamado Elias, fiel ao Senhor. Um profeta que não negociava os seus valores, que talvez represente aquele que hoje decide servir a Jesus, sem vacilar. Não é levado pela moda, não é levado pela vibe do momento, não é levado pela onda, é alguém que não importa que seja uma minoria, ele serve a Deus, sem vacilar. Elias achava que era o único dos profetas, ele chega a dizer isso: não restou ninguém, apenas eu. Mas isso fala muito sobre o posicionamento de alguém que quer viver a bênção e o milagre de Deus na sua vida. É de que não se deixa influenciar pelo fato de serem muitos ou poucos. É a sua fé e a sua convicção em Deus que o leva a se posicionar. Depois há aqui um outro grupo de pessoas, que são os profetas de Baal. Aqui havia 450 profetas. Gente que representa, talvez, no nosso tempo, pessoas de que uma forma transparente se posicionam contra Deus. E é incrível notar como esse número de pessoas tem crescido. A agenda moderna é uma agenda anti-vida, pró-aborto, contra a família. É gente que está disposto a fazer o que esses profetas fizeram. Se você conhecer o texto e olhar para ele com mais detalhe, você vai ver de que os profetas, eles se empenhavam em fazer o melhor. O texto diz que quando eles começaram a clamar Baal, o Deus falso, que eles serviam e acreditavam, a Bíblia diz no verso de número 26, de que eles prepararam o novilho, colocaram sobre o altar, invocaram Baal desde manhã até o meio-dia e gritavam, dançavam em volta do altar. A Bíblia diz de que eles até se cortavam com facas, verso de número 28, e espadas até sangrarem. Talvez a gente se assuste com isso, mas é incrível ver como tem pessoas que se dedicam de uma forma sacrificial e até sangrarem por coisas falsas e mentirosas. Os 450 profetas davam o seu tudo, o seu melhor. E às vezes nós notamos esse mesmo tipo de reação e posição de pessoas nos nossos dias. Você pode perceber que as minorias são as mais barulhentas. Elas pagam o preço.
Às vezes nós vemos situações como essa que aconteceu esse final de semana, numa das ruas mais conhecidas dos Estados Unidos, em termos de cultura, que é a Bourbon Street, lá em New Orleans, ou Nova Orleans, aonde um americano, já um ex-soldado, uniu-se ao islamismo, pegou um carro e matou 14 pessoas atropeladas. Entrou numa rua onde havia festividades pela virada do ano e jogou o seu carro por acreditar de que aquilo era o certo a fazer. É incrível como pessoas cegas sacrificam a sua própria vida em prol de algo que é falso e mentiroso. Tem gente que dá o seu melhor, e aqui está esse contraste. Desses 450, a Bíblia diz que eles se agitaram até ficar em transe. Já imaginou isso? A dedicação desses caras. Elias entra com um certo sarcasmo e diz: olha, eu acho que o Deus de vocês deve estar dormindo, porque eu acho que essa hora é hora do cochilo dele. Porque o fato verdadeiro é de que não há outro Deus além do Senhor. Qualquer outra busca, por mais que você se empenhe, por mais que você se dedique, e há pessoas que se dedicam, gastam dinheiro, sangram moralmente, espiritualmente, emocionalmente, e não tem resposta nenhuma, porque o Deus desse século não dá nada, Ele só tira. Mas entre esses dois contrastes, que representam líderes de dois grupos distintos, tanto Elias, o profeta solitário, como os 450 profetas de Baal, dedicados, mas cegos, surge agora um grupo extremamente preocupante: o povo. É incrível como o povo, as pessoas, facilmente se deixam influenciar pela cultura regente do momento. Se nós não tivermos cuidado, em pouco tempo, podemos nos permitir e até aceitar coisas que antes eram inimagináveis. Veja, nós estamos falando do povo de Deus, do povo que entrou na terra prometida, do povo que o Senhor separou para si, mas por causa da influência direta de um rei, por causa de uma religião pagã, de um Deus falso, de repente o povo estava cocheando entre dois pensamentos. E esse é o perigo. O perigo é exatamente gente que não sabe no que crê. É gente que quer agradar a Deus, mas também gosta do mundo. E a Bíblia diz que o povo ficou em silêncio, porque a pergunta de Elias foi clara: se o Senhor é Deus, sirvam a Ele. Se Baal é Deus, vai com Baal. Mas olha só, não houve resposta do povo. O povo ficou em silêncio. Houve voz do lado de Elias. Houve voz do lado dos profetas de Baal. E houve silêncio por parte do povo. O não posicionamento do povo é o que mais preocupa nesse texto. O não posicionamento de pessoas hoje é o que mais preocupa. Jesus foi muito claro quando tratou essa questão. Jesus disse que você não pode servir a dois senhores, de que você deve confessá-lo diante dos homens. E o seu silêncio, o fato de você, e ele escreve isso a uma das igrejas do Apocalipse, de você não ser nem quente, nem frio, Deus está a ponto de vomitar você da boca. Esse é o tipo de posicionamento preocupante que fecha os céus sobre a vida de pessoas. É gente que não se posiciona. É gente que diz: não, eu vou na igreja, mas umas coisinhas do mundo que eu gosto, hein? Ah, tem umas paradinhas aí, difícil, hein, pastor? Não, eu até oro, mas tem uns pecadinhos aí que está complicado resolver. É gente que ama a Deus, mas é apaixonado pelo mundo.
E quando é confrontado, porque veja só, nós precisamos de um posicionamento diante dos confrontamentos da palavra de Deus. Elias vem ali como um profeta do Senhor, representando a voz do próprio Deus para dizer para o povo: e aí, de que lado você está? E o povo se silencia. É aquele tipo de povo perigoso, que é o neutro. Eu não quero me comprometer, porque eu não quero ficar mal nem com Deus, mas também não quero me queimar com o rei. Se eu falar que eu sou crente, pode ser que os amigos do trabalho vão me olhar com uma cara meio estranha. Mas se eu disser agora que eu converti, como é que a minha família vai enxergar essa situação? Mas se eu disser agora que eu batizei, que eu entreguei minha vida para Jesus, o que meus amigos lá do bairro, da escola, do trabalho vão pensar? E você fica em silêncio. Quando nós precisamos entender de que, quando nós confessamos com os nossos lábios e cremos no nosso coração de que Jesus é o nosso Salvador, então nós somos salvos. Há um silêncio aqui, um silêncio ensurdecedor. Um silêncio que gera consequências terríveis sobre a vida do povo e por vezes tem gerado consequências, quem sabe, na sua própria vida. Nesse novo ano, o que Deus espera de nós, nesse primeiro domingo, Deus espera que haja um posicionamento da nossa parte. Deus espera que você se posicione, que você não flerte com a igreja, que você se simpatize com a igreja. Essa semana, um dos pastores que nos apoiam aqui, aliás, foi sexta-feira, ele estava indo levar algo em casa para mim, ele falou, a moça que trabalha conosco, a Marina, falou: pastor, ele vai ter que atrasar um pouco, porque um casal chegou aqui na igreja precisando de um atendimento pastoral de última hora, houve uma necessidade. Ele, obviamente, atendeu, é a prioridade, ele fez o certo. Atenda-os primeiro, eu posso esperar. Aí ele veio dizer para mim sobre a situação, do que se passava. Eu perguntei: o casal é da igreja? Ele disse: então, pastor, no início eles disseram que eram. Mas depois nós perguntamos assim, eles simpatizam. Começaram a frequentar, mas ainda, meus irmãos, há uma necessidade de você se posicionar. Sabe o que às vezes eu acho impressionante? É de que pessoas no início de qualquer fase da vida, principalmente de um novo ciclo, elas entram empolgadas, elas querem jogar para a torcida. Você viu o jogador que quer jogar para a torcida? Ele quer fazer aquilo que gera mais aplauso. Ele quer estar bem com todo mundo, é o famoso político. Não, eu quero estar bem com todo mundo, eu não quero me queimar com ninguém. Que time você torce? Depende de que time é o seu. Aí a pessoa diz assim, não, aí, lembra, existia um personagem, e aí é da minha época, do Jô Soares. Tinha um programa do Jô. Lembra do Jô Soares? Viva o Gordo chamava. Viva o Gordo. Quem é dessa época aí? Tem pouca gente dessa época. Misericórdia, isso quer dizer que a época, ela já está rara. Mas tinha um personagem do Viva o Gordo que chamava Múcio. O Múcio era o seguinte, ele estava numa conversa aqui, falando, por exemplo, no ceia de Natal, eu amo comer leitoa. Aí estava aqui conversando com uma pessoa, não, eu também gosto de comer leitoa. Eu gosto de comer leitoa pururuca. E o Múcio ficava, uma maravilha, ele fazia assim uma voz bem típica do grande artista que foi Jô Soares. Ele dizia, não, pururuca, bochechinho de porco, que delícia. Chegava uma outra pessoa na roda e dizia, rapaz, porco é um veneno. Ele disse, tem razão, porco é um veneno. Olha, quem come porco, eu não deveria, porque a maneira como se cria, porque havia muito preconceito, principalmente naquela época. Hoje, se você quiser trazer um torresmo, eu como sem preconceito. E chegava a pessoa e dizia, não, mas torresmo, tal, a maneira de dizer, é verdade, misericórdia, quem é que come torresmo? Aí a pessoa olhava assim, sem entender. É cômico num show de humor, mas é triste na vida espiritual. É quando a gente entra num ano animado, mas às vezes pela pressão da cultura, da maioria, você decide se calar e não compreende que o seu silêncio está fechando os céus.
Aquele que me negar diante dos homens, disse Jesus, eu o negarei diante do Pai. É muito maravilhoso você ter momentos de comunhão com Deus na igreja, mas Deus espera de nós mais do que apenas comunhão na igreja. Deus espera de nós posicionamento durante a semana. Deus espera que nós não reajamos como o povo reagiu com Elias, ficando em silêncio. Foi necessário o povo testemunhar poder do céu. Sabe que às vezes tem gente esperando coisas sobrenaturais acontecerem, enquanto eu não ver um anjo. É o espírito de Tomé. Se eu não ver, eu não creio. Se eu mesmo não enxergar, tocar nas suas feridas, eu não vou acreditar que Jesus ressuscitou. Quando Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. O povo finalmente assiste tudo aquilo que acontece. Os 450 profetas tentando fazer com que Baal, um falso Deus, porque ele não tem olhos para ver, muito menos ouvidos para enxergar. A idolatria é um mal que destrói a vida de qualquer pessoa. Finalmente o povo enxerga tudo aquilo e nada acontece. Quando agora, já no verso de número 30, Elias vem e diz ao povo, veja a expressão de Elias, venham aqui. Isso quer dizer que enquanto isso o povo estava onde? Vendo o show dos 450. Se mutilando. E talvez na expectativa de que algo que esse falso Deus, que representa hoje o mundo, o pecado, pudesse produzir. Finalmente Elias vem e diante da frustração do povo que talvez imaginasse que Baal pudesse oferecer alguma coisa, Elias diz, vem aqui. Reúne-se então em volta dele. E Elias faz uma representação tão maravilhosa. O povo assistindo, o profeta reconstruindo o altar. Já imaginou isso? Imagine a cena na sua mente. Coloque isso de uma forma figurada diante dos seus olhos. Uma multidão de pessoas ao redor de um único profeta. E ele agora está ensinando para o povo como é que a coisa deve ser feita. A Bíblia diz que eles se reúnem em volta dele, enquanto ele conserta o altar que estava derrubado. Pega 12 pedras, uma representando cada tribo, Elias dizendo, ninguém pode ficar de fora. Deus quer abençoar a todos. Cada tribo, cada família tem que estar no altar do Senhor. E ele agora pega essas 12 pedras e com elas reconstrói o altar, verso 32. Depois ele cava ao redor uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilha lenha sobre o altar. Imagina o povo. Você sabe que chega um momento em que nós nos distanciamos e podemos nos distanciar tanto de Deus, que nem sequer nos lembramos como é que se constrói um altar. O que me leva a entender esse texto é de que a posição neutra do povo havia os feito esquecer de adorar. E agora aqui está Elias, empilhando lenhas, corta um novilho, coloca em pedaços sobre a lenha e diz para o povo, encham 4 jarras grandes com água, derrame a água sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois que fizeram isso, faz de novo. E quando terminaram, ele diz, faz pela 3ª vez. E a água corria ao redor do altar e enche a valeta, 12 litros de água. Na hora costumeira de se oferecer o sacrifício. Veja todo o povo assistindo.
O que será que vai acontecer? O Senhor, Deus de Abraão, a oração de Elias. O Senhor sabe que eu sou teu servo. Prova que fiz tudo isso em ordem tua. E o texto diz que no mesmo instante, verso de número 38, o fogo do Senhor desceu do céu. Queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão, secou até a água da valeta. E quando o povo viu isso, se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Talvez você se pergunte: pastor, mas os céus ainda estavam fechados? Estavam. Porque os céus não se abrem enquanto o altar não estiver reconstruído. Enquanto não houver da parte do povo um sim público. Veja, o maior de todos os sacrifícios já foi levantado num altar feito pelo próprio Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi levado ao Calvário. Ali ele foi morto, o seu sangue derramado. A sua história contada e registrada nos evangelhos, para que todos nós possamos, assim como aquele povo, testemunhar que o Senhor é Deus. Quando finalmente houve um confessar do povo, verso de número 41, e eu termino aqui. Diz que logo depois disso, veja a expressão usada no verso 41. Em seguida. O altar é restaurado. Elias dá uma ordem para que prendam todos os profetas. Ninguém escapa. Ele os prende. Ali ele os mata. Elimina o pecado, aquilo que representava a influência negativa na vida do povo. E somente quando o altar é restaurado e o mal é eliminado, em seguida, Elias diz a Acabe: vá comer e beber, porque eu já ouço uma forte tempestade chegando. É Elias dizendo: o céu vai abrir de novo. Porque os céus sempre se abrem sobre a vida daqueles que decidem colocar o seu altar em ordem e confessarem publicamente que o Senhor Jesus é o seu Deus e o seu Salvador. Sabe, nós estamos entrando no início de um tempo de consagração a partir de amanhã. O que Deus espera de nós, o que Deus espera da sua vida, a partir de agora, é que você rompa com o silêncio da neutralidade na sua vida. E que você finalmente possa hoje dizer: o Senhor é Deus. Eu confesso Jesus como meu Senhor. E através desse meu posicionamento e o abandono de tudo aquilo que influencia negativamente com o pecado na minha vida, eu nego, pode ter certeza, os céus vão se abrir, vai vir tempestade e chuva de bênção sobre a sua vida, porque o segredo de uma vida abençoada não é percorrer a bênção, o segredo de uma vida abençoada é confessar o Senhor Jesus. Deus espera de nós, em meio a tanta influência de um mundo onde as pessoas se mutilam por falsas causas, que a igreja de Jesus se levante, que você se levante e diga: eu sou de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Este ano eu e a minha casa vamos servir a Deus. Nós não vamos ficar cocheando entre dois pensamentos. Cada dia desse novo ano eu vou viver na presença do Senhor. Eu vou viver para a glória de Jesus. Eu não vou mais agora me deixar influenciar pela cultura do mundo.
eu vou publicamente dizer: o Senhor é Deus, porque eu vi o amor de Deus revelado por mim na cruz em Jesus, e por isso eu não posso negá-lo, por isso eu quero proclamá-lo, por isso eu quero anunciá-lo. O altar do Senhor está sendo restaurado na minha vida hoje, o altar de honra do Senhor na sua casa, no seu casamento, no seu dia a dia, precisa hoje ser restaurado, para que finalmente os céus se abram e você veja um novo tempo de abundância chegando sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém para isso hoje à noite?